placa A35 significa? Primeiro, vamos identificar todos os elementos presentes nesta placa. Primeiro, é uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras, são coisas que irão acontecer. E dentro desta plaquinha nós temos o desenho de uma vaquinha. A vaquinha, tecnicamente, é um animal comum, é um animal que a gente vê, dependendo aí se você morar mais próximo do interior, pode ser até que você tenha uma vaquinha, ou você veja vaquinhas aí próximo à sua casa. E aí a pergunta é, que placa, o que significa? Será que significa que tem vaquinhas na pista? Não necessariamente. A vaquinha, o desenho da vaquinha, ela remete a animais, a vários animais, não necessariamente apenas as vaquinhas, ok? Então, na letra A, ele fala em animais na pista. Letra B, animais selvagens circulando nas duas pistas. Notem que não tem referência falando se é uma ou se é duas pistas. Letra C, há um local para exposição de animais. Se fosse um local de exposições, seria uma plaquinha de indicação, né? Seria uma plaquinha de indicação, e aí seria uma plaquinha, poderia ser na cor marrom, ou também poderia ser na cor branca, mas não seria nessa cor amarela, porque ela faria parte das plaquinhas de atrativos turísticos. E na letra D, circulam caminhões carregando animais. Novamente, não tem caminhões na plaquinha, tem apenas o desenho da vaquinha. Então, vejam que eu só eliminando as informações que não tem na placa, não tem informação de duas pistas, não tem informação de exposição de animais, até porque teria que ser na cor branca ou marrom, também não tem nenhuma informação dizendo que existe um carregamento de animais. Então, a placa A35, ela significa animais na pista. Não confundam com esta plaquinha aqui. Esta plaquinha aqui significa animais selvagens ou silvestres. Agora, esta da vaquinha é apenas animais na pista. E essa daqui, aí seria animais silvestres ou animais selvagens. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas para embarque e desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de estacionamento ou sinalização de regulamentação de estacionamento. Então, temos aqui o carrinho 1, temos aqui o carrinho 2. O que eu preciso identificar primeiro? A direção que o carrinho está indo. Esse carrinho, ó, a setinha, está indo para a direita. E o carrinho de baixo também está indo para a direita. Porém, a pista de cima está indo para a esquerda e a de baixo está indo para a direita. E aí ele quer saber, nessa situação, é correto afirmar que, letra A, apenas o veículo 1 comete infração de trânsito? Letra B, apenas o veículo 2 comete infração de trânsito? Letra C, os dois veículos cometem infração e crime de trânsito? Eu já posso descartar porque estacionar de maneira irregular nunca, nunca, nunca vai ser crime de trânsito. Então, já pode descartar essa alternativa. E na letra D fala que os dois veículos cometem infração de trânsito. E agora? Qual que está cometendo infração de trânsito? Bom, o carrinho de número 1, ele está na contramão. Vejam que ele está neste sentido, porém a via está vindo no sentido inverso. Então, sim, o carrinho número 1 está cometendo infração. Você já pode descartar a letra B, que fala que só o carrinho 2 está cometendo infração. E o carrinho 2, ele até está na direção correta, mas notem que ele não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal. Ou seja,
em relação à esquina, ele não está respeitando a distância de 5 metros, então, sim, ele também está cometendo uma infração de trânsito. Logo, os dois veículos cometem infração, apenas infração de trânsito. Um porque está na contramão e o dois porque não está respeitando a distância mínima de 5 metros em relação a esquinas. Atirar na via pública objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Então, ele já contou que é uma multa que constitui uma infração. O que ele quer saber? Qual é a gravidade desta infração? Atirar ou abandonar objetos, substâncias. Letra A. Leve, cotidianamente praticada pelos que criticam os ecologistas. Letra B. Média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. C. Gravíssima, raramente praticado por condutores jovens. Ou letra D. Grave, geralmente praticada por condutores de nível de escolaridade alta. Primeiro, descartem gravíssima, porque gravíssima é o que coloca a vida das pessoas em risco, não coloca a vida de ninguém em risco, atirar ou abandonar navio, objetos ou substâncias. Descarta a letra D, grave, porque grave é o que coloca a sua vida em risco, e você não está colocando a sua vida em risco. As infrações de natureza leve quase sempre estão relacionadas com não atualizar a documentação. Então, descarta também, porque ele não está falando em documentação. Logo, a única que vai fazer sentido é a letra B, infração média com 4 pontos, que pode ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Para você que quer dar um gás, quer dar um up aí no seu aprendizado, eu dou uma super dica. Sempre que possível, copie a pergunta. No caso, atirar na via pública objetos, substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. E copie a resposta correta. Média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Lembrando que infração média, a pontuação é de 4 pontos na habilitação. Lembrando ainda de uma outra infração também relacionada ao meio ambiente que cai muito, que fala em utilizar no veículo equipamento com som em desacordo. Então, lembrem-se que o som, som alto, som em desacordo, é uma infração grave com 5 pontos na habilitação. São condições adversas. Aqui ele está perguntando quais são a quantidade de condições adversas. Se ele perguntasse a definição de condições adversas, lembrem-se que são fatores ou combinação de fatores. Só que aqui ele está perguntando quais são. E agora? Letra A, colisão, tempo, clima e depressão. Letra B, luz, tempo, via e feriado. Letra C, tempo, colisão e atenção. Ou letra D, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Dica que eu vou dar para vocês: a resposta correta terá que ter 8 itens. Exatamente, vocês vão contar. Aqui tem 8 itens. Então, a letra D: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a letra D é a resposta correta. Então, anotem aí. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o desempenho de vocês na direção. E se ele perguntar quais são, lembre-se que são 8. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Letra A, em calçadas. B, em ruas de forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. C, em ruas de forma geral, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Ou letra D, em rodovias sem acostamento. Lembre-se da seguinte dica:
tudo o que tem roda, roda na rua. Então, ele não pode circular nas calçadas, a não ser que esteja devidamente sinalizado para isso. A letra D, ele fala em rodovias sem acostamento. O CTB diz que é proibida a circulação de bicicletas nos acostamentos, exceto quando tiver o acostamento ou faixa própria. Então, também descarta. Então, será em rua de forma geral. Porém, agora, com prioridade ou cedendo a preferência, que vocês têm que lembrar da regrinha de prioridade. Primeiro começa com o pedestre, depois vem o ciclista, o motociclista, o veículo automotor, o carro, o ônibus, o caminhão e assim sucessivamente. Ou seja, o menor, o maior, ele vai ser sempre responsável pelo menor. Então, a prioridade ele começa com o menor. Então, aqui, quem é menor, a bicicleta ou o veículo? No caso, é a bicicleta. Então, se ela é menor, vai ser com prioridade. Logo, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrando que nas calçadas só quando devidamente sinalizado e nas rodovias vai ser proibido, exceto quando tiver uma faixa ou alguma sinalização específica, uma faixa específica, ciclovia, enfim, senão será proibido. Então, caiu proibição de bicicletas, sempre será proibido nas rodovias. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão, que é a PPD, para dirigir, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Lembrando, ele está falando o quê? Da documentação pessoal do condutor. Esqueçam da documentação do veículo, ok? Então, na letra A, ele fala junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Eu não preciso do documento do veículo, está falando do documento pessoal particular do condutor. Letra B, em cópia autenticada por um cartório. Letra C, junto com a carteira de identidade. Ou letra D, em original. Não será aceito cópia de jeito nenhum, nem preta e branca, colorida, autenticada, não existe cópia da CNH. Também não precisa apresentar com a carteira de identidade, uma vez que na CNH, na PPD, já tem o número da identidade, tem o número do CPF, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, entre outros. Logo, a resposta correta será a letra D, em original. Esse original que ele fala também poderia ser na versão digital. Digital e original em papel impresso pelo Detran tem a mesma validade. Então, em original, aquela cartinha que vem pelo correio, ou então na versão digital. A faixa de trânsito adicional, construída à direita de um longo aclive. O que é aclive? Aclive é subida. Nas rodovias deverá ser utilizada por quem? Agora puxa pela memória aí. Quando você está num subidão, qual é o veículo que está andando mais devagar? E esse veículo está posicionado em qual via? É exatamente isso que ele quer saber. Dessa via e desse veículo. Letra A. Por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Letra B. Somente para ônibus de fretamento e turismos. Letra C. Somente para caminhões que transportem corrosivos. Ou letra D. Por veículos que desenvolvam maior velocidade. Pessoal, primeira dica. A via pública, ela é aberta para todos. Então, não tem exceção somente para um ou somente para outro. Letra D, por veículos que desenvolvam maior velocidade. Então, imagine assim, nós temos uma pista, né? Vamos dizer que aqui nós temos duas pistas e temos uma terceira faixa, construída à direita. A pista da direita será sempre para quem? Para os veículos lentos e que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Já a pista da esquerda, esta sim, será para os veículos de maior velocidade. Então, a pista da esquerda será para os de maior velocidade e o da direita para os de menor velocidade. Pela sequência, identifique as sinalizações abaixo. Então, aqui nós temos duas placas vermelhas. As placas vermelhas são placas de regulamentação.
elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E quando esta placa tiver um corte ao centro, como é o exemplo da primeira placa, ela está ditando uma proibição. Neste caso, qual é a proibição? Então, nós temos aqui uma seta apontando para a direita e esse corte. Então, qualquer movimento feito para a direita, aqui é direita e aqui é esquerda, qualquer movimento feito para a direita é um movimento proibido. Logo, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda, ou seja, daqui, esquerda para a direita. Esquerda para a direita. A segunda placa, ela está dando a letra M. A letra M, ele vem de metro, certo? E as setinhas, elas estão apontando para as laterais. Logo, é a largura máxima permitida. Nós vamos ter largura, nós vamos ter comprimento, que é o que nós vamos ver no próximo slide. Então, eu trouxe para vocês algumas plaquinhas que vocês poderão encontrar. Começando pela letra T. Quando tiver a letra T e uma seta bem grandona apontando para baixo, é a carga máxima permitida, ou seja, é o PBT, que é o peso bruto total permitido para o veículo, independente de quantos eixos ele tenha. Quando as setinhas estiverem apontando de baixo para cima, ele está indicando a altura, ou seja, considerando um veículo, então ele está considerando aqui, desde a parte da roda até a parte de cima. Então, da parte de cima até a parte da roda é a altura máxima permitida. Quando ele considerar a largura, a setinha será apontando para dentro, das laterais para dentro. Quer dizer o quê? Você olhando o teu veículo de frente. Ó, imagine que se quer um veículo. Do canto esquerdo do para-choque até o canto direito é a largura máxima permitida. Agora, lembra que nós vimos a primeira placa aqui com uma letra T e uma seta grandona apontando para baixo? Que é a carga máxima. Agora, se você tiver o desenho de um eixinho, ó, isso aqui é um eixinho, aqui tem uma roda, aqui o eixo e aqui outra roda. E uma seta pequenininha apontando para baixo, significa o peso máximo por eixo. Ou seja, se tem um eixo, se tem 2 eixos, se tem 10 eixos, é o peso por eixo. Nesse caso aqui, um exemplo, 2 toneladas por eixo. Agora, quando tiver o desenho do caminhão, as setinhas apontando para fora, aí será o comprimento máximo permitido, ou seja, do para-choque dianteiro até o para-choque traseiro. Essa setinha apontando é o comprimento. As setinhas apontando para dentro é a largura, de um canto, considerando o para-choque dianteiro, de um canto ao outro, e quando for a altura, é desde o pneu até lá a parte final do veículo. Outras duas perguntas que caem bastante. Cobra-se a plaquinha da alfândega, então ele vai dar esse traço e ele vai perguntar o que essa placa significa. Essa placa significa alfândega. E também é muito comum cair uso obrigatório de correntes. Ele vai dar esta figura, pode ver que é o desenho de um pneu, ele está enrolado com várias correntes, ele vai perguntar o significado desta placa, que será uso obrigatório de pneus. Agora, com relação a quando tiver um veículo e uma setinha apontando para a direita. Quando for um veículo convencional, um carro apontando para a direita, significa que todos os veículos automotores deverão conservar-se à direita. Porém, quando tiver o desenho de um caminhão, o caminhão ele faz referência a todos os veículos de grande porte ou de baixa velocidade. Significa que veículos lentos ou veículos de grande porte, eles devem utilizar a faixa direita.
É muito comum ter esta placa em serras, em subidas muito íngremes, aclives ou declives, ter essa indicação dos caminhões, né, os veículos lentos, ficarem mais à direita, pois a velocidade dele será mais baixa em relação aos demais. Lembrando que, se você tiver uma via e essa via comportar mais de uma faixa no mesmo sentido, a faixa da direita será para os veículos lentos e de grande porte, e a faixa da esquerda para os veículos que estiverem desenvolvendo maior velocidade ou mesmo que estiverem realizando uma ultrapassagem. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão, que está localizado entre duas questões muito cobradas da embreagem. Primeiro, a localização aonde que a embreagem está entre o volante do motor e a caixa de mudanças. A localização da embreagem entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Ele pode perguntar qual é a função, para que serve, afinal de contas, a embreagem. Lembre-se que a embreagem é como se fosse um interruptor. Ele vai ligar e desligar a força motriz da parte restante da transmissão. E se ele perguntar a localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. É proibida a circulação de bicicletas Zen. Para você que está anotando as dicas, anotando os macetes, copiando a pergunta e a resposta correta para melhorar o seu aproveitamento, anotem essa super dica. Proibido bicicleta rodovia. Por quê? Se você lembrar dessa sequência de 3 palavras, proibido bicicleta rodovia, você já teria acertado essa questão, pois é proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, anota a dica lá. Proibido bicicleta rodovia, que se cair essa questão, com toda certeza você irá acertar. Novamente, né? Proibido bicicleta rodovia. Porém, olha essa segunda questão aqui. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Onde que o ciclista vai circular? Lembrem-se, tudo o que tem roda, roda na rua. Eles irão circular, eles irão transitar na rua, junto com os veículos motorizados, porém, com prioridade, ou seja, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Quando falarmos na proibição, proibido bicicleta rodovia, e quando falarmos em calçadas ou passeios, é permitido desde que devidamente sinalizado. A circulação agora de pedestres. Atenção, pedestre não tem roda, pedestre não tem velocidade. Logo, o trânsito ou a circulação nos acostamentos das rodovias, ele será apenas e tão somente permitido. Não confundo com ciclista. Ciclista no acostamento é proibido. Aliás, na rodovia é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Agora, o pedestre, a circulação, o trânsito de pedestres pelo acostamento, ele será apenas e tão somente permitido. O proprietário alterou as características do seu veículo com o objetivo de participar de competições automobilísticas. Por exemplo, acrescentou uma turbina no carro, mudou algum outro sistema no veículo. Agora, presta atenção na pergunta, que ele contou, né, que lá o proprietário, o Joãozinho, ele fez uma alteração, uma mudança para poder participar de competições.
Lembrando que competições são feitas em locais fechados sobre uma supervisão. Mas e agora? A circulação desse veículo na via pública, ela vai ser permitida ou não? Já que ele foi alterado as características originais que vêm de fábrica. Pois bem, ela será permitida, mas atenção, apenas com licença especial da autoridade de trânsito e em itinerário e horário fixados. Por quê? Porque houve uma alteração de características. Então, se tem uma alteração de características, de duas, uma. Por exemplo, se for uma alteração de cor ou qualquer outra característica que dê para alterar no documento que você possa transitar com o veículo, tudo bem. Só que aqui a alteração foi específica para participar de competições. Então, ele vai ser permitido, porém, ou apenas com licença especial da autoridade de trânsito e em itinerário e horário fixados pela autoridade. Considere a placa de sinalização abaixo. Então, temos aqui uma placa de regulamentação. Todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições na utilização das vias. Toda vez que vocês tiverem a presença de placas, é muito importante vocês analisarem todas as informações que estão presentes nesta placa. Por exemplo, esta placa aqui, ela está dando um direcionamento. Veja que eu posso ir para a direita ou eu posso seguir em frente. São as duas únicas informações presentes nesta placa. Ou eu vou em frente ou eu vou para a direita. Não existe nenhuma outra informação. Então, o condutor deve saber que significa o quê? Letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, via lateral à direita. Letra C, confluência à direita. Ou letra D, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. O que afinal de contas, é uma junção sucessiva? É esta placa aqui. Então, não é uma junção sucessiva. Também não é uma via lateral à direita, porque senão seria esta plaquinha aqui. Também não é uma confluência à direita. Então, só restou a letra A. Siga em frente ou à direita. Então, ó, siga em frente ou à direita. Então, a plaquinha significa siga em frente ou então à direita. A Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, e a Permissão para Dirigir, que é a PPD, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Aqui, ele quer saber o formato que você vai apresentar a tua CNH ou a tua PPD. Letra A, junto com a carteira de identidade. Letra B, em original. Letra C, junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Ou letra D, em cópia autenticada por cartório. Primeiro, a permissão para dirigir e a carteira, elas pertencem ao condutor. Então, não tem absolutamente nada a ver com o documento do veículo. Não tem a necessidade de ser apresentado junto com a carteira, porque na habilitação de vocês, tanto na PPD quanto na CNH, tem o nome completo, nome do pai, nome da mãe, CPF, RG, data de nascimento. Então, não precisa. E a cópia da habilitação não existe. Para comprovar que vocês podem dirigir, não adianta ser cópia. Nem autenticada por cartório, nem qualquer tipo de cópia. Ou ela vai ser na versão original impressa, que é aquela que chega pelo correio para vocês, ou então a versão digital, dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito. Então, apenas e tão somente na versão original. Antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, o condutor deverá
Letra A. Acionar a luz indicadora de direção, pisca-pisca, e esperar 10 segundos antes de iniciar a manobra. Lembrando que a manobra de ultrapassagem é uma manobra rápida. Ela deverá ser efetuada no menor tempo e no menor espaço possível. Letra B. Verificar se o veículo que está à sua frente, na mesma faixa de trânsito, não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção. Letra C. Acionar a luz indicadora de direção, pisca-pisca, dar um ligeiro toque na buzina antes de iniciar a manobra. Letra D. Piscar o farol alto 2 vezes para advertir o condutor do veículo que está à sua frente da sua manobra. A manobra de ultrapassagem é uma manobra para você. Não precisa você piscar o farol para avisar que vai ultrapassar. Não precisa você buzinar para avisar que vai ultrapassar. Muito menos esperar 10 segundos. Então, antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, o condutor deverá, letra B, verificar se o veículo que está à sua frente na mesma faixa de trânsito não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção. Então, essa é a forma correta que você vai proceder antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas do quê? Primeiro, primeiro ofuscamento, segundo chuva. Por quê? Respectivamente. Respectivamente significa ordem. Primeiro, o ofuscamento, que é o número 1, e depois a chuva, que é o número 2. Letra A, luz e trânsito. Letra B, trânsito e estrada. Letra C, luz e tempo. Ou letra D, tempo e trânsito, respectivamente, ou seja, na ordem. Ofuscamento é condição adversa do quê? Lembrando que condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. Ofuscamento é o excesso de luz ou o excesso de iluminação. Sabendo que ofuscamento é luz, eu vou descartar a letra B, que começa com trânsito, vou descartar a letra D, que começa com tempo. Agora, chuva. Chuva vem do quê? Chuva é uma condição climática. Climático está relacionado com o tempo. O tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje está brusco, enfim, o tempo hoje está quente. Então, tudo que está relacionado com o clima será condição adversa de tempo. Logo, na ordem, respectivamente, primeiro, ofuscamento, que vem de luz, e segundo, chuva, que vem de tempo. Luz e tempo, respectivamente. Ou seja, na ordem. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos da direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Letra A, braços ligeiramente dobrados. Letra B, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Letra C, calcanhares ligeiramente suspensos. Ou letra D, pernas esticadas. Vamos de dica? Vamos de macete? Ele nunca, jamais vai falar de pernas, nem vai falar de pés, nem vai falar de calcanhares. Não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Mas então quer dizer que a resposta correta é a letra A? Sim. Braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. E essa lista a que ele se refere é composta por apenas 2 itens. O primeiro, que é esse daqui, braços ligeiramente dobrados. E a segunda posição é da próxima questão que nós vamos ver. Ó,
a posição correta que o condutor deve adotar para conduzir um veículo é... Qual que é essa posição? Letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Letra B. Pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marcha em situações de emergência. Letra C. Pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Ou letra D. Mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Bom, eu já sei que não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares, correto? Então, eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. Mas cuida, durante as aulas, durante o teu dia a dia, você não poderá ficar nem com a alavanca em cima do câmbio, isso vai gerar um desgaste desnecessário e vai prejudicar o sistema, vai ter um desgaste muito antes do que o desgaste normal, e você também não vai ficar com o pé apoiado nem na embreagem e nem no freio. Então, a resposta correta será a letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou braços ligeiramente dobrados. Então, a lista de posições, as duas posições que vocês deverão adotar ao dirigir o veículo, tanto durante as aulas práticas, quanto no teu dia a dia, para facilitar, para evitar desgaste físico, para você ter maiores condições de realizar manobras rápidas, serão braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes são. Pessoal, se ele está falando de um trânsito violento, ele quer as atitudes negativas, aquelas atitudes que vão comprometer, que vão trazer perigo, que vão trazer risco, que vão tornar o trânsito violento. Ou seja, são atitudes negativas, ok? Letra A. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Letra B. Respeito aos direitos de trânsito. Letra C. Pensar em conjunto, respeitar o direito dos outros. Ou letra D. Planejamento de horários e percursos. Bom, respeitar os direitos do trânsito ou dos demais usuários é um fator positivo, isso não vai tornar o trânsito violento. Pensar em conjunto, respeitar os direitos dos outros também não vai tornar o trânsito violento, muito pelo contrário. Muito menos o planejamento de horários e percursos. Logo, resposta correta será a letra A, falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. É importante sempre que vocês quiserem dar um up na aprendizagem de vocês, é copiar a pergunta e copiar a resposta correta. Por exemplo, fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes são falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Um condutor, ao estacionar o seu veículo às 22 horas, por um período de permanência de aproximadamente 2 horas, em uma via sinalizada com a placa representada abaixo. Então, temos aqui uma plaquinha de estacionamento, e essa placa de estacionamento, ela tem uma informação complementar, que é obrigatório o uso de cartão. Só que presta bem atenção, ele está dando um dia determinado para a utilização desse cartão. Dias úteis das 7 às 18 horas, proibido nas faixas amarelas. Então, quer dizer o quê? Entre 7 e 18 é proibido. Porém, essa pessoa, esse condutor, estacionou às 22 horas. Se ele estacionou às 22 horas, ele está fora do horário, ele está fora da janela de horário que foi passado.
Então, ele estará em situação regular. Ele não vai precisar de cartão. Ele só vai precisar de cartão se ele estivesse estacionando entre as 7 e as 18 horas. Fosse antes das 7 ou depois das 18, como é o caso aqui, às 22, ele estará em situação regular e não, ele não vai precisar utilizar cartão. 3 motoristas cometem infrações conforme descritos abaixo. Temos aqui motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Aqui nós temos 3 tipos de via, 2 rodovias e uma coletora. E a velocidade da via, vejam que aqui, mesmo sendo uma rodovia, ele deu uma velocidade de 90. Ele poderia ser de até 110 se fosse pista dupla, 100 se fosse pista simples, mas ele pode dar valores menores. E aqui, as velocidades que estes veículos passaram. E a pergunta é: a suspensão do direito de dirigir vai ser aplicado a quem? O que eu preciso lembrar? A suspensão ou a infração autossuspensiva pelo excesso de velocidade vai acontecer quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Mas como é que eu vou saber essa porcentagem? Muito simples. Eu vou somar a velocidade que está aqui mais a sua metade, ou seja, 50%. 90 mais a metade, que é 45, é igual a 135. Até 135, infração grave, com 5 pontos, e a partir de 136, infração gravíssima, com 7 pontos e suspensão da habilitação. Só que ele estava a 105. 105 é menor que 135. Então, ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesma coisa, 100. Qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50 é igual a 150. Quer dizer que até 150 é uma infração grave com 5 pontos, e a partir de 151, gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Porém, ele passou a 135. 135 é menor que 150. Então, não, ele não será suspenso. Motorista 3, 40. Qual que é a metade de 40? 20. 40 mais 20 é igual a 60. Significa que até 60 é uma infração grave, com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima e a suspensão direta do direito de dirigir, mesmo que ele não tenha nenhuma outra infração. E ele passou a 65. 65 é maior que 61? Com certeza. Então, sim, ele vai ter a habilitação dele suspensa por estar transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. É uma infração autossuspensiva. O condutor que levar pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo terá como punição. Presta bem atenção. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, sempre vai gerar a retenção para regularização. Então, neste caso, multa e a retenção do veículo. Retenção para quê? Para regularização. Mesma coisa, por exemplo, se você estiver andando sem cinto. Estar sem cinto é uma infração grave, com 5 pontos, e que vai gerar o quê? A retenção do veículo para a colocação do cinto. Ao trafegar por uma rodovia na velocidade máxima permitida de 80 km por hora, o condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como esse, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o condutor deve. Direção defensiva é uma direção preventiva,
são atos, ações, atitudes para evitar uma situação de risco. É tudo que eu posso fazer antes de algo acontecer. Direção preventiva é a direção defensiva. Então, o que ele vai fazer? Em verde, resposta correta, procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido. Procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido. Nas grandes cidades, verifica-se que nos meses mais frios do ano acumulam-se mais poluentes no ar, porque a sua dispersão é. Lembrando que tudo que for mais frio, ele vai ser mais pesado, mais denso. Logo, a dificultada pela inversão térmica. Conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que o CTB é válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades, bem como todo o conteúdo aqui do canal é válido para todo o território nacional. Trânsito, ele quer saber o termo trânsito. É a utilização das vias para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga por quem? Aqui vocês só precisam lembrar de todas as pessoas que usam as vias, que são nós, pessoas, pelos veículos e animais. Pessoas, homens, mulheres, crianças, pessoas de idade, veículo, carro, moto, ônibus, caminhão, entre outros veículos, e também os animais, sejam eles conduzidos ou não. E aí, ele pode perguntar para você uma condição adversa de trânsito, que são pessoas e animais soltos nas vias. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Como é que eu vou fazer para afastar o perigo e evitar novos acidentes? O procedimento será demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. É uma forma de eu evitar, afastar o perigo e evitar que novos acidentes venham a acontecer. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Um veículo trafega 55 km por hora numa via local da área urbana, regulamentada com velocidade máxima de 30. O condutor deste veículo. Aqui, pessoal, vocês têm que ficar atentos, porque existem 3 infrações relacionadas ao excesso de velocidade. Se for até 20% a infração média com 4 pontos, entre 20 e 50 grave com 5 pontos, e a mais de 50% gravíssima, 7 pontos, e gera suspensão direta da habilitação. Mas como que eu vou fazer essa conta? Muito simples. A via urbana, a velocidade é 30, certo? Então, você vai pegar a velocidade máxima de 30 e vai somar a sua metade, que é os 50%. Qual que é a metade de 30? 15. 30 mais 15 é igual a 45. Quer dizer que até 45 é uma infração grave com 5 pontos, e a partir de 46 é uma infração gravíssima que vai gerar a suspensão. E ele estava a 55, muito mais, muito além dos 45. Então, sim, ele comete infração de trânsito, passível de multa e a suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via.
infração de trânsito, passível de multa, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação, mesmo que esse condutor não tenha nenhuma outra infração anterior. Considere as seguintes afirmações sobre as normas de conduta no trânsito. Então, ele está dando número romano 1, número romano 2, número romano 3, e ele quer saber quais estão corretas. 1. A conduta dos usuários de vias terrestres é regida por um conjunto de leis, decretos, resoluções e portarias das autoridades de trânsito, sim. Aonde que está isso? No CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, válido para todo o território nacional. Então, ó, risquinho 1 está certo. Risquinho 2. O Código de Trânsito Brasileiro não prevê responsabilidade civil e criminal. Errado. Ele prevê sim, porque ele prevê crimes de trânsito. Por exemplo, dirigir alcoolizado é um crime de trânsito. Então, ele tem responsabilidade criminal, sim. Então, descarta, porque a 2 está errada. E 3. A legislação de trânsito encontra fundamento na Constituição Federal, que é a lei máxima do país? Sim, com certeza. Não faz sentido nós termos um Código de Trânsito brasileiro que não vá de encontro com a Constituição Federal. Eles têm que ser um complemento. Então, sim, estão corretos tanto a 1 quanto a 3. Então, um risquinho e 1, 2, 3 risquinhos é a nossa resposta correta. Indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Aqui nós temos 4 placas de regulamentação. Todas as placas vermelhas, todas as placas redondas são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Aqui ele está dando uma regra, existe um peso máximo permitido por eixo, e ele quer saber qual destas plaquinhas significa isso. Na letra A, nós temos 1,8 m, na letrinha B, nós temos um 10 e a letrinha T, na letra C, nós temos o 2 e a letrinha T, e na letra D, nós temos o caminhão, marcação 10 e a letrinha M. O que significa a letrinha M e a letrinha T? M vem de metros. Tanto na letra A quanto na letra D, ele está falando em metros. Porém, ele não está perguntando de metro, ele está perguntando de peso. Então, descarta a letra A, descarta a letra D. Bom, nós temos peso tanto na letra B quanto na letra C. Por quê? Esse T, ele vem de tonelada. Tonelada é uma subdivisão de peso, de quilo. Então, 1.000 quilos, por exemplo, são equivalentes a uma tonelada. Então, para não precisar colocar aqui 1.000 quilos ou 10.000 quilos, é mais fácil colocar 10T ou 2T. Então, o T significa tonelada, ele vem de peso. Porém, olha o detalhe, por eixo. Aí vocês vão ter que identificar na qual das plaquinhas tem o desenho de um eixo. O que é um eixo? Ele vai ter que ter uma rodinha, vai ter que ter o eixo no meio e mais uma rodinha. Isso aqui é mais ou menos o desenho de um eixo. Notem que esse desenho tem na letra C. Então, sim, a letra C significa peso máximo permitido por eixo. Agora, se ele tiver essa seta grandona apontando para baixo, aí é o PBT, ou seja, peso bruto total. Independente se ele tem 2 eixos, 3 eixos, 10 eixos, enfim. Esse valor, esse 10T aqui, é o valor total dele. Agora, o valor por eixo é o que está aqui na letra C, 2 toneladas, e a setinha pequenininha apontando para o desenho de um eixinho. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Então, o capacete para os motociclistas ou para as motocicletas. Letra A,
é obrigatório para os passageiros somente? Letra B, é obrigatório para o condutor somente? Letra C, é obrigatório para condutor e passageiro? Ou letra D, não é obrigatório, sendo apenas recomendado por questões de segurança? Primeiro, ele é obrigatório, sim, e não é recomendado, ele é obrigatório justamente por motivos de segurança, tanto que não usar o capacete, seja pelo condutor ou mesmo pelo passageiro, além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, ele gera suspensão direta da habilitação. Então, sim, ele é obrigatório. Porém, sempre fujam quando tiver somente. Então, aqui vocês descartam os dois somente. Por quê? Não é só para o passageiro, nem só para o condutor, vai ser para ambos. É obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro. E lembrando mais uma vez, se o condutor estiver sem capacete ou se o passageiro estiver sem capacete, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, e é uma infração autossuspensiva, ou seja, ele vai gerar a suspensão direta da habilitação. A idade mínima de 21 anos é exigida aos condutores. A gente entende que 21 anos é uma idade onde a gente começa a ter mais responsabilidades. Então, para ficar fácil de lembrar, são coisas mais perigosas, certo? A letra A ele fala de transporte coletivo de passageiros e de produtos perigosos. Na letra B, de transporte de cargas. Na letra C, de motocicletas com mais de 180 cilindradas. E letra D, de transporte de perecíveis. Primeiro, a idade mínima hoje para se tirar a habilitação é 2 anos. Então, você vai tirar a habilitação com os 18, vai ficar com 1 ano da PPD, e lá na casa dos 19, você já poderá fazer a letra C, que é a categoria C, que é para o caminhão pequeno. Porém, se você quiser transportar passageiros, que seja a categoria D de dado, ou mesmo aqui na categoria C, no caminhão pequeno, produtos perigosos, aí terá que ter pelo menos 21 anos, ou seja, a letra D, categoria D, que é para ônibus, e a categoria E, que é para carreta, é obrigatório a idade mínima de 21 anos. Então, 21 anos vai ser de transporte coletivo de passageiros e de produtos perigosos. Para fazer a primeira habilitação, a idade mínima exigida é 18 anos, mas, claro, pode fazer com 18, com 20, com 50, com 70, com 80, desde que tenha condições físicas e psicológicas, pode fazer habilitação em qualquer idade. Porém, para iniciar, precisa ter 18 anos. E para fazer categoria D e categoria E, para transportar coletivo de passageiros ou mesmo produtos perigosos, aí precisará ser maior de 21 anos de idade. A preservação do meio ambiente depende do quê ou depende de quem? Letra A, somente da criação de uma taxa de contribuição específica para esse fim. Letra B, das pessoas que têm tempo e recursos financeiros para fazê-la. Letra C, de atitudes individuais e coletivas de toda a sociedade. Ou letra D, das ações desenvolvidas pelas ONGs ambientalistas. Lembre, fujam da palavra somente. Não é somente criando uma taxa. Também não vai ser das pessoas que têm tempo e recursos financeiros. E não vai também ser apenas das ONGs, e sim de atitudes individuais e coletivas de toda a sociedade, ou seja, de todos os usuários das vias. E aí tem uma outra que pergunta de quem é a responsabilidade em preservar o meio ambiente. Aí será de todos os usuários, seja condutores, passageiros, enfim, todos que utilizam o trânsito, que utilizam o meio ambiente, são responsáveis também pela sua preservação. E aí vai estar relacionado com as atitudes, tanto individuais quanto coletivas, de toda a sociedade.
As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritos. O que eu preciso lembrar? Primeiros socorros é um atendimento, um procedimento inicial, imediato e temporário, ok? E aí ele quer saber, os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para poder agir de acordo com o descrito em. Então, nós temos número romano 1, 2 e 3. Quais estão corretos? Letra A é número romano 1. Acionar corretamente um serviço de emergência local? Sim, com certeza, você deverá obrigatoriamente acionar um serviço de emergência local. Sabendo que o número romano 1 está correto, eu posso descartar as que não têm a presença do número romano 1, que nesse caso é a letra B de bola. 2. Diagnosticar com rapidez e segurança as complicações de saúde da vítima. Pessoal, é a finalidade dos primeiros socorros. Vocês não vão diagnosticar nada, nem utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas. Por quê? Vocês não têm treinamento, vocês não têm formação na área. É apenas a finalidade dos primeiros socorros, aquele atendimento inicial imediato prestado por quem? Pelos motoristas. Ah, professora, mas e se a pessoa tiver um treinamento, sim, só que é uma pequena porcentagem da população que vai ter. Agora, os motoristas, no modo geral, eles devem conhecer pelo simples fato de acionar corretamente o serviço de emergência local. Então, a resposta correta será o número romano 1. 1 apenas é a resposta correta. Lembrando ainda que vocês não devem mexer ou movimentar as vítimas, nem dar nada para as vítimas beber ou comer, nem ministrar nenhum tipo de medicamento. E sempre que possível, vocês devem aquecer as vítimas para manter, para preservar todos os sinais vitais e também a temperatura corporal. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. São aqueles itens que tiram a nossa atenção. E ele continua: a ação que deve ser evitada. Quando ele fala em evitada, é algo que eu não devo fazer, por quê? Porque isso vai tirar a minha atenção, pois pode afetar a concentração do condutor. Então, é uma atitude negativa que eu tenho que evitar, porque além de tirar a minha atenção, vai diminuir a minha concentração. Letra A, conversar ao celular no modo viva voz. Letra B, trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Letra C, fazer uma refeição leve antes de dirigir. Ou letra D, ouvir música suave em volume moderado. Trafegar por lugares desconhecidos não vai diminuir, e sim aumentar a minha concentração e a minha atenção. Fazer uma refeição leve também vai ser positivo para a minha direção. E ouvir uma música suave, em volume moderado, também vai ser positivo. Então, o negativo, o que eu devo evitar, é a letra A, conversar ao celular no modo viva voz. Por quê? Ele vai diminuir a minha atenção e sim, ele vai tirar e muito a minha concentração, além, claro, de ser infração. Existem duas infrações quando utilizamos o celular na direção. Estar falando ao celular na direção é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E estar com o celular conectado ao fone de ouvido ou aparelhagem sonora, ou seja, Bluetooth, né, modo viva voz, ele é, sim, uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida. Ele já contou que é proibida, mas ele quer saber por quê. Por que é proibido utilizar o celular na direção? Letra A, afeta a audição do condutor? Será que é só audição? Letra B, interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel? Letra C, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente? Ou letra D,
não é regulamentada pelo CONTRAN. Bom, descarta, porque vocês já aprenderam na questão anterior que existem duas infrações, uma gravíssima e uma média por utilizar o celular. Então, sim, ele é regulamentado. Ele não vai afetar apenas a audição do condutor, ele vai diminuir e vai afetar tanto a atenção, a percepção, a reação, entre outros. Então, descarta a letra A. Ele não tem nada a ver com os aparelhos eletrônicos do automóvel, então descarta também. Logo, a nossa resposta correta é a letra C de casa. Pode provocar perda de atenção e riscos de acidente no trânsito. Por isso que ele deve ser evitado. Evitar conversar no celular, mesmo que seja no modo viva voz, porque vai diminuir a atenção, vai diminuir a concentração, ou seja, ele vai provocar perda de atenção e, claro, isso poderá resultar em riscos de acidente, além, claro, das duas infrações que vocês poderão receber caso vocês utilizem o celular estando, né, na direção, dirigindo, mexendo, ou mesmo falando no Bluetooth, entre outros. Então, definitivamente é proibido utilizar o celular na... Gratidão pela sua companhia, gratidão por todos os inscritos aqui no canal. E de coração, eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas, realizações e principalmente muita proteção para você, para sua família, e até o nosso próximo vídeo. E não esquece, se você chegou até aqui, você gostou, você ainda não se inscreveu, não sai desse vídeo sem se inscrever, deixar teu joinha, teu like, comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade e, claro, compartilhar esse canal com todos que você sabe que tá precisando desse conteúdo para também garantir a sua aprovação. Aquele abraço carinhoso a todos e até o nosso próximo vídeo.